o que eu poderia fazer para estar sendo considerada uma pessoa de uma saúde mental equilibrada, de uma saúde emocional. Porque, assim, tem dia que a gente tá triste, tá mais triste, tem dia que tá mais alegre, né? Tem dia que tá um paraíso, tem dia que tá o caos, tem várias questões ali. Como uma pessoa pode viver diante de toda essa, né, esses altos e baixos da vida, que a gente sabe que é assim mesmo, sendo minimamente, vamos dizer assim, saudável. Não deixando que esses problemas, que as questões mesmo, que às vezes você está super bem, recebe a notícia, né? Aí tá muito triste. Mas aí tem pessoas que assimilam aquilo, né? Elaboram e continuam a viver. E tem outras que Sim. cai lá no buraco e demora a sair. Então, como é que você, como psicólogo, poderia deixar aqui pra gente, assim, alguma dica, sei lá, orientação? A primeira coisa que eu defendo é a autenticidade. Então, não tem como eu me sentir bem comigo se eu estou tendo papéis, eu estou atuando para os outros. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu conheço as minhas potencialidades ou as minhas dificuldades, mas eu tento sufocar isso e esconder. Não, você tem que ser autêntico, entender que você é um ser humano que está aprendendo, que você está passível a se equivocar, tudo bem, que chorar faz parte. Tem uma frase que é de minha autoria, ninguém vai achar em nenhuma literatura, que é: o choro é o vômito da alma angustiada. Então, quando você come uma coisa ruim, você regurgita aquilo ali. Porque o teu corpo está botando para fora aquilo que ia te fazer mal, ia te envenenar. Automaticamente ele vai botar para fora. Ou por uma intolerância gástrica via retal ou vômito. A alma também tem intolerâncias. E às vezes é o local de choro que você vai desabafar. Então, eu já fiz terapia com um paciente meu de dizer: vá para o seu chuveiro e chore embaixo com aquela água batendo até você cansar. E depois que você fizer isso, eu quero que você me mande uma mensagem dizendo como é que você está se sentindo. Aí você quiser comer, se você vai. E todos eles disseram: nossa, eu me senti muito mais aliviado. Então, o choro é importante. Choramingar é danoso. Que é aquela pessoa que se auto-vitimiza, que acha que ela é a pessoa que sofre mais no mundo, que não sei o quê. Eu tenho 2 pessoas que eu conheço que elas ficam competindo quem é que adoece mais. Eu digo: olha, quando vocês saírem da UTI, vocês me chamem, porque a conversa não tá me agradando muito, não. Gente, a gente já vive num mundo tão denso. Né? Vamos trazer leveza. Ah, mas eu tenho problemas. Quando a gente olha o próximo, nosso problema diminui. Sim, também acredito nisso. Quando você olha, seja um animal na rua com fome, seja uma planta ressecada, seja alguém que precisa só de um abraço, de um sorriso, a gente muda. Então, eu acredito que o primeiro passo é a autenticidade, é olhar realmente para aquilo que eu busco ou para aquilo que eu não quero mais. Eu digo muito para os pacientes assim: se eu te perguntar o que você quer agora, Francisca, você vai parar para pensar o que você quer. Talvez eu queira continuar meu projeto, ou viajar, ou estar com meu neto. Tá, é muita coisa que a gente quer, a gente nem sabe o que a gente quer. Mas se eu te perguntar o que você não quer mais, você vai parar. O que é que eu não quero mais para mim? E a partir daí a gente começa a terapia. Ah, legal. Não é o que eu quero, a gente não sabe. A gente é muito infantil. É o que eu não quero mais na minha vida. Então, se eu não quero mais esse tipo de vício, essa doença que está me machucando, esse relacionamento tóxico, então eu tenho que sair disso. E se eu não conseguir sair só, eu vou buscar os recursos terapêuticos, espirituais, medicamentosos, dos profissionais certos, e eu vou sair. E eu vou conseguir sair. Enquanto a gente colocar a questão espiritual de uma forma voltada só à questão religiosa, a gente vai fugir da nossa essência. E a gente fugindo da nossa essência, a gente nunca vai saber quem somos nós. O autoconhecimento é isso, é entender que eu sou sombra, mas que eu sou luz. E que eu posso, sim, me transformar. E quando a gente entende isso, fica realmente mais fácil, né? Tipo, fica... Você não fica se martirizando, se chicoteando por coisas que você já errou. Né? Você entende que... Sim, mas naquela época eu só conseguia fazer aquilo mesmo. Eram os recursos que eu tinha. Eu achava que era certo daquele jeito, né? Eu acredito que muita gente adoece também psicologicamente por conta desse não perdão, né? A si próprio. Exatamente, a culpa, né? A culpa. A culpa. Eu falo que a grande algema da humanidade, o par de algemas que nós temos é culpa e medo.
Então, sempre alguém vai ganhar algum dinheiro em cima do espírito culpado e medroso, ou ambos, culpado e medroso. Por quê? A indústria vai ganhar, tipo, porque você engordou, você tem que ser a culpada porque tá gorda, ou então porque tá magra, ou então porque tá assim. A estética vai vir com tudo porque você não tá se cuidando, você tá se negligenciando. A mulher ou o homem, quando passa por um processo de dor de separação, a primeira coisa que faz é tentar melhorar o externo, porque eu acho que eu não me cuidei, sendo que o outro é que tá te perdendo. Porque quem sai da minha vida, sinceramente, ele é que tá perdendo, ou ela, ou a pessoa. Porque eu tenho tanta coisa boa para oferecer, então por que eu vou estar preocupado? Então, não era para ficar. Tem pessoas que vêm só para nos ensinar e vão sair. Coisa, é verdade. Tem pessoas que vêm para ficar. E é assim, isso aí é a dinâmica da vida. Então, quando a gente entender que todas as energias, elas vão se conectar antes do físico, a gente se conhece há 20 anos, é a primeira vez que eu venho aqui. Para conversar assim, né? Por Mais demoradamente. Será que não tinha uma energia? Tinha, mas não tinha uma maturação. Talvez não precisaríamos, né? Eu tive que percorrer 20 anos de estudos, você teve que percorrer 20 anos de estudos para a gente chegar hoje a essa conversa leve. De uma forma leve, essa conversa fluiu de uma forma espetacular. Precisou de 20 anos para isso. É o tempo de Deus, né? Que a gente às vezes não... Então, quando a gente entende isso, nossa, a vida fica muito leve. A vida fica muito leve. Quando a gente tira o peso da culpa, da autoflagelação. Se eu tivesse feito diferente, mas você não pensava como hoje, como é que você ia fazer diferente? Eu costumo dizer que os meus equívocos me ensinaram a chegar onde eu estou. Os meus acertos não tenho que mexer, já são acertos. Então, o que fez com que eu buscasse o que eu busco e me tornasse o que eu estou me tornando? Os meus equívocos. Eu não gosto da palavra erro. E tem é muito importante assim, a gente saber que a gente está envelhecendo e está ficando mais sábia. Eu mesmo, desde quando eu era mais novinha, eu falava muito sobre isso. Assim, olha, é tão legal a gente ler, a gente aprender, a gente ter curiosidade, porque quanto mais idade a gente tiver, mais interessante a gente vai ser, não é? Primeiro pra gente mesmo, pra gente ser uma boa companhia pra gente mesma, né? Pra gente, sabe, gostar da gente, admirar. Não essa coisa, né, exagerada, mas assim, reconhecer o nosso valor. Porque Jesus não dizia, vós sois deuses, né? Vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Pois é. Então, eu acho muito legal. E espiritualidade é tudo isso, né? É a vida mesmo acontecendo. E a gente com essa consciência de que a gente está aqui. Recursos espirituais que eu utilizo na minha técnica e que já trouxeram curas inimagináveis. Cultivo de plantas. Legal. Cuidados com animais. Cuidados com pessoas que estão internadas. Culinária. Eu recebi um profissional médico que não queria mais ser médico. Estava num burnout horroroso. Eu não quero mais, eu não quero mais. Hoje ele toca e é chefe de cozinha. Ele mora em São Paulo e está muito feliz. Olha aí. Mas ele teve que buscar uma ajuda porque ele tinha medo de mudar. E muitas vezes você fica engessado no sofrimento com medo de se permitir transbordar naquilo que você realmente busca. Então, muita gente hoje vive o que é uma rede social, senão a aparência da vida que a pessoa gostaria de ter. Verdade. Ela não tem aquela vida. A Alice é só não momentos, tem, é uma novela. É. E aqueles que estão assistindo aquela novela acreditam naquilo ali como se aquilo ali fosse. Mas nós temos altos índices de depressão e muitas pessoas que se dizem influencers, muita gente que já se auto-exterminou. Por quê? Porque quem diz que a vida é feita de ilusões não faz outra coisa da vida a não ser iludir-se. Está na agenda do Eurípides Barçanufo. Então, assim, que a gente entenda que nós somos aprendizes, que nós estamos aqui para aprender uns com os outros também. Ninguém é superior a ninguém, ninguém tem mais conhecimento. Currículo não define pessoas. Às vezes uma bezedeira é milenar, é um espírito que tem muito mais conhecimento do que o médico. Eu acho interessante que antigamente as parteiras, segundo o Chico Xavier, eu acho linda essa história, elas estão em localidades onde os médicos não querem ir, pelo seu ego, pela falta de estrutura, eles querem ficar na cidade, né? Ter uma estrutura. E as parteiras são médicas da natureza que Deus coloca nos locais longínquos para que os bebês cheguem. E elas são guiadas pelos vagalumes. Olha. Ou pela lua cheia. Então, assim, quando a gente entender que Deus é essa potência extraordinária e que jamais vai abandonar nenhum dos seus filhos, a gente deixa de ter culpa
e deixa de ter medo. A gente passa a ter responsabilidade e a realmente querer tá aí por aí semeando o evangelho. E o que é o evangelho? É alguma religião específica? Não. É a prática do bem. Uhum. Sem verdade. olhar a quem. E tem até aquela passagem também, né? O homem de bem, lá do evangelho. Excelente. Aquela passagem ali é incrível. Né? Tem gente, como você disse, não precisa estar em nenhuma igreja, se você não quiser ir, mas é ser essa pessoa, né? Exatamente. Que faz o bem, que busca se melhorar. É ser o exemplo daquilo que você, né, tenta convencer pela palavra. Eu costumo dizer que o sábio cala quando o tolo fala. Mas por que o sábio cala? Por que Jesus falava pouco? Porque a gente não ia entender. Pela nossa condição evolutiva, ele muito além. Então, ele preferiu mostrar e contar histórias da época, Sim. parábolas, para que a gente entendesse a grande mensagem dele, que até agora a gente não entendeu. Ainda não entende direito. E hoje, Valquíria, na tua opinião, por que é tão difícil, né? Assim, parece ser difícil as pessoas cultivarem essa fé, sabe? Parece que tá muita gente muito desesperançado, né? Muito fragilizado. E aí a gente não entende, né? Muito bem o que está acontecendo aí no mundo. Por que, na sua opinião, tem tanta dificuldade? Ou de repente é uma vergonha, vamos dizer assim, né? De assumir que acredita em algo. Porque assim, vamos lá, rede social, os influencers, não sei o que mais lá. Você vê que qualquer bobagem que jogam aí na internet, isso aqui vira moda, todo mundo segue. Às vezes eu digo muito assim, será que se Jesus Cristo chegasse hoje aqui, aí ia ter ali, sei lá, uma palestra de Jesus em tal lugar. Será que ia dar tanta gente lá para assistir, como às vezes tem audiências em coisas nada a ver, né? Será que é vamos dizer, a energia que a gente vive ainda? Será que está se potencializando isso? Porque a gente até fala muito isso, né? Quando está fazendo bem, vai aparecer alguma coisa para atrapalhar. Como é que está, na tua opinião aí, na tua psicóloga, mas também uma pessoa que acredita na espiritualidade e tal, sobre isso? Por que está tão difícil as pessoas trabalhar essa fé? A primeira coisa é um exercício que eu faço e que eu peço para as pessoas que me conhecem busquem exercitar. Eu não espero que Deus faça por mim. Eu espero fazer algo diante de tudo que Ele nos tem ofertado. Então, o que está acontecendo hoje? O ser humano, ele tem saídas que ele busca, que são as fugas, para não encarar a sua realidade. Sim. A nossa realidade espiritual ainda é muito, muito, muito imatura. Então, a gente prefere acreditar em determinadas situações ou crenças para não se responsabilizar pelos nossos atos. Você falou uma coisa no início do podcast que eu achei interessante. Você disse assim, a doutrina espírita, ela traz uma autorresponsabilidade. Sim. Então, quando você, de fato, começa a estudar dentro de uma ótica ali, que você tem parâmetros científicos, filosóficos e cristãos, e você tem aquele conhecimento, você não repete mais aquela atitude. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho o hábito de falar mal dos outros, de estar fofocando. As meninas estão fofocando, eu vou pegar meu café e vou ouvir. Quando você vai descobrir o perigo da maledicência, que aquilo pode ocasionar coisas muito piores, que você está conectando com energias densas, você não faz mais. Então, eu costumo dizer que o mundo hoje, ele está nessa situação caótica e que os valores estão realmente extremamente deturpados pela falta da prática da espiritualidade efetiva. Sim. Não que os centros, as igrejas estejam lotados. Não é isso, é prática. Nós não somos o que falamos, nós somos o que efetivamente exemplificamos. Nós somos atitudes. Então, não adianta falar, não adianta entregar sopa, não adianta estar de joelho, se no meu dia a dia, quando eu saio daquele contexto, eu vou ferir meus familiares, eu vou ter raiva de alguém que está crescendo, eu vou ter inveja porque a outra conseguiu uma coisa e eu não consegui. Então, eu tenho que entender, por que a minha sombra é essa? Por que me incomoda isso? Então, eu vou trabalhar isso.
como a rede social é uma vitrine para as pessoas se afastarem da sua essência, porque é um movimento. Quando eu tô olhando a vida dos outros, Tô esquecendo da eu minha, tô né? esquecendo da minha. E eu esquecendo da minha, eu vou ser fácil de ser manipulada. Verdade. Então, eu vou ser fácil de ser manipulada. Então, o que é que vai me atrair a determinada situação na rede social? Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito da vaidade, eu vou para as questões da vaidade, para as influencers, para a questão física. Se eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área mais sexualizada, eu vou para aquela área mais picante. Se eu sou... Então, assim, o espírito sempre vai se conectar, Franci Carmen, com a vibração que ele traz. Então, quando a gente sente paz no espaço, a gente está congruente com aquele espaço. Tem gente que sente paz dentro do baile funk. Eu não sei nem como é que uma pessoa consegue entrar num baile funk. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não me sinto. Tá? Eu preciso do silêncio, eu preciso da natureza, eu preciso dessa conexão diferenciada do evangelho no lar, que eu faço há muitos anos. Uma boa música, né? Uma boa música. Às vezes você escuta uma música com uma letra tão bonita que ele vai te trazendo uma paz. Exatamente. Né? Parece que vai acalmando ali todo aquele ambiente. Exatamente. É isso que eu estou falando. Então, assim, o que está acontecendo hoje? Um movimento invisível para que as famílias sejam destruídas, para que se legalize situações absurdas como o aborto, para que a sexualização precoce ela venha de uma forma desordenada, porque um adolescente não tem controle inibitório, então ele vai ser mesmo, né? E é isso. E aí se normaliza o que não é normal. E aí, nesse contexto, as pessoas espirituais vão ter que trabalhar mais. Porque eu não posso dizer para uma pessoa que está num caminho incongruente com o que ela busca, que ela está errada. Eu tenho que perguntar para ela só assim: se você quer comer batata, por que você está plantando cenoura? Eu tenho que fazer ela pensar nisso. E aí a gente traz esse contexto da espiritualidade. Agora, o que mais me deixa feliz é quando eu vejo pessoas que defendiam muito a libertinagem, que negavam as existências, né, espirituais, a existência de Deus, hoje estão aí convertidas e mostrando seus testemunhos. Então, elas também vão ser importantes para que Deus utilize essas pessoas que viveram essas situações para trazer para um caminho de cura. Por quê? Porque eles são pessoas que influenciam. Então, se a fulana hoje não defende mais isso, está defendendo esse espiritual, eu vou ver como é isso que ela está mostrando. Né? Eu acho engraçado porque, por exemplo, quando eu fazia psicologia, a gente tentava entrar nos prostíbulos para saber como é que elas estavam lidando com os DSTs. Né, com as doenças sexualmente transmissíveis. E aí, elas não nos ouviam. Elas não... olha, chegando, se achando, porque são no comportamento. Quem são elas? Não conhecem a nossa luta. E aí, a gente fez o quê? A gente procurou a líder delas. E a gente capacitou a líder. E a gente falou, agora é contigo. Então, a líder fazia elas fazerem a cada 6 meses visitas ginecológicas, ter os cuidados necessários e tudo. Então, diminuiu e muito o índice. Então, quando você quiser chegar num espaço, você tem que respeitar o líder daquele espaço. Que é o que os espíritos fazem nas regiões umbralinas. Eles entram, eles baixam a carga energética para poder atuar ali de uma forma luminosa, sem ferir aqueles que ali se encontram. Então é isso, o nosso planeta é de provas e expiações, está passando por uma situação que eu considero o verdadeiro apocalipse, porque o apocalipse para mim são tudo isso que está acontecendo, a perda dos valores éticos, morais e espirituais, mas eu acho também que é um momento de purificação. Muita gente voluntário do bem, da luz, trabalhando. Eu acredito, eu sou otimista sempre, eu acredito sempre que a luz vai prevalecer. Depois da tempestade, né, vem a bonança. E outra, se você apagar bem aqui todas essas luzes, todas, a gente vai ficar no breu. Aí eu coloco aqui, eu vou colocar a metáfora do umbral, né? Do umbral. Umbral é o quê? Sombra, né? Umbral é sombra e escuridão. Mas se eu acender um fósforo, ele não é nada. Ele vai iluminar absolutamente todo o breu. Então, que sejamos fósforos nas estradas dos outros, para que a gente esparja essa luz. Porque o mínimo de fé que a gente tiver, com certeza ali estará Jesus. Amém. É isso mesmo.